Como falamos no primeiro vídeo, o livro Como Aprendemos quebra uma série de paradigmas sobre os estudos, apresentando com base em pesquisas como o cérebro funciona, como o aprendizado realmente acontece e quais são as melhores maneiras de estudar e de fortalecer a memória. Nós falamos sobre a importância do esquecimento no aprendizado, um dos principais conceitos do livro. Toda vez que temos que nos esforçar para recuperar uma informação no cérebro, a memória se torna mais ativa e fixa no longo prazo. É por isso que é tão importante espaçar os estudos, pois assim temos que recuperar constantemente a informação. Lembre-se, quanto maior é o esforço, melhor é o resultado. E assim surge outro conceito eficaz para o aprendizado: estude de forma ativa. Muitas pessoas têm o péssimo hábito de estudar passivamente. Elas apenas vão às aulas, copiam o que está na lousa, grifam os textos, leem os livros, revisam as anotações. Elas tentam constantemente absorver informações, mas nunca colocam o cérebro para trabalhar de verdade. Em um primeiro momento, você pode até entender o assunto e achar que está dominando a matéria. Mas alguns dias se passam e quando você mais precisa, você já não lembra mais do que havia aprendido. Isso se chama ilusão da fluência. Não é porque você grifou, copiou textos ou revisou algo que seu cérebro tem absorvido a informação de forma profunda. O esforço mental é pequeno e o aprendizado também. É por isso que você deve estudar de forma ativa. Depois que você tiver lido e compreendido o assunto, deixe o livro de lado e faça todo o esforço necessário para recuperar as informações e escrever com suas próprias palavras o que você aprendeu. O mesmo vale para o que você viu na sala de aula. Faça um resumo sem consultar o material. Dessa forma, o cérebro é obrigado a se esforçar para recuperar as informações. A memória se torna mais ativa e fixa e você até cria novas conexões. Faça autoavaliações. Como falamos, depois de ler ou revisar um assunto, muitas vezes nós temos a impressão de dominá-lo, simplesmente porque o entendemos. E é aí que entra a autoavaliação, para eliminar essa ilusão. Faça testes, responda perguntas, avalie os seus conhecimentos depois de estudar. A autoavaliação é melhor do que apenas ler ou revisar, porque exige esforço. Você precisa articular as respostas, e assim que a informação é recuperada com sucesso, além de a memória ser fortalecida, novas conexões são formadas, intensificando seu aprendizado. E ainda existe um benefício adicional. Você tem a oportunidade de identificar o que você sabe e o que você não sabe sobre aquele assunto. É uma ótima maneira de garantir que você possa estudar o que você ainda não domina e testar novamente seus conhecimentos, antes de ser oficialmente avaliado. Explique o conteúdo. Você já deve ter escutado alguém falar que você não entende completamente um assunto até que precise explicar e ensinar o conteúdo para outra pessoa. Para isso, você precisa recuperar uma série de informações que captou, organizá-las na sua mente e apresentá-las de forma clara para que a outra pessoa possa entender. Isso exige um grande esforço mental. Por incrível que pareça, se esforçar para ensinar algo é uma ótima maneira de aprender e ampliar a sua compreensão. É por isso que a técnica Feynman que eu apresentei em outro vídeo é tão eficaz. E é também por esse mesmo motivo que eu consigo me lembrar de praticamente tudo que eu já apresentei aqui no canal, mesmo depois de tanto tempo após ter lido o livro ou feito o vídeo. Você pode explicar o assunto por escrito, de preferência escrevendo no bom e velho papel, mas eu sugiro que você também fale em voz alta. Se puder, explique para outra pessoa o que você aprendeu. Mas se não for possível, então fale sozinho. Tente explicar o conteúdo para você mesmo. Quanto mais clara for a sua explicação, maior será o seu domínio sobre o assunto. Esta é uma das melhores técnicas de aprendizado que existem. Einstein dizia: se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque você não entendeu bem a coisa. Você já reparou que o nosso cérebro presta muito mais atenção nas coisas que estão pendentes do que naquelas que você já terminou? Eu duvido que você passe o dia com a cabeça cheia pensando nas tarefas que você já finalizou. Então, use as interrupções ao seu favor. Você pode interromper propositalmente seus estudos. Coloque despertadores, use a técnica Pomodoro, pare os seus estudos no meio, faça intervalos e depois volte onde parou. Pode parecer estranho, mas isso é benéfico. Interromper faz com que o assunto fique em destaque na sua cabeça. Você vai ficar revivendo o conteúdo, e isso até estimula novas conexões. Além disso, quando você retomar os estudos, você será obrigado a recuperar as informações, desenvolvendo a sua memória. Você pode aplicar a mesma técnica em um grande trabalho que você precisa fazer. Comece o seu projeto, como de costume, e propositalmente largue-o no meio. Só volte para finalizá-lo em outro dia. Se preferir, você pode até interromper mais vezes. Além dos benefícios que falamos, dessa forma fica mais fácil de começar, porque tira aquele peso enorme de ter que encarar um grande trabalho de uma só vez.
E ainda tem outra vantagem. Durante esses intervalos, você estará mais atento a tudo que estiver ligado ao seu projeto. O seu subconsciente irá continuar trabalhando e, com isso, você terá a oportunidade de captar mais informações e gerar novas ideias ao longo do dia, tornando seu trabalho e aprendizado mais ricos e completos. Intercale os estudos. Vamos supor que você tenha que estudar para uma prova e que a matéria seja dividida em 3 assuntos. A maioria das pessoas faria, por exemplo, 10 exercícios do assunto A, depois 10 exercícios do B e depois 10 exercícios do C, ou seja, uma habilidade por vez. Mas pesquisas comprovam que essa não é a maneira mais eficaz de estudar e aprender. Ao invés disso, seria muito melhor variar os tópicos de forma aleatória. No primeiro dia, você poderia fazer 2 exercícios do A, 1 do B, 2 do C, 2 do B, 1 do C, 2 do A, e depois variar aleatoriamente novamente nos outros dias. E o mesmo vale para aquele esporte que você treina ou para aquele instrumento que você está aprendendo a tocar. Você deve intercalar as práticas. Não é que focar em uma coisa por vez seja algo ruim. Todos nós precisamos praticar um pouco até ficarmos familiarizados com o assunto. Mas a partir de certo ponto não é mais tão benéfico assim. Por outro lado, a prática intercalada nos força a desenvolver habilidades gerais. Aprendemos a diferenciar um assunto do outro, a identificar cada tipo de problema e a associá-lo à melhor solução. Não é apenas uma revisão, é uma maneira de aprender e se desenvolver. Variar habilidades acaba sendo muito mais efetivo, porque prepara você para situações inesperadas, assim como as coisas acontecem na realidade. Você sabe, a vida é cheia de surpresas, e por isso, precisamos de uma grande habilidade de adaptação.